Quando o assunto é Dragon Ball, nenhum debate é maior que a eterna rivalidade entre Goku e Vegeta. De um lado temos Goku, o protagonista da história, o guerreiro que sempre encontra uma forma de superar seus limites e derrotar assim os seus inimigos impossíveis. E do outro temos Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, um guerreiro totalmente orgulhoso que passou a vida inteira tentando provar que nasceu para ser superior. O maior mito de Dragon Ball é acreditar que Goku é mais talentoso que Vegeta, e depois de analisar toda a franquia, eu cheguei à conclusão de que isso simplesmente não é verdade. Nesse vídeo vamos mostrar cada detalhe desse debate desde a saga Saiyajin até o Dragon Ball Super. Então pega a pipoca porque eu sou o Vinícius e está começando mais um vídeo aqui na Casa dos Otakus. Prodígio. A primeira evidência aparece antes mesmo dos dois se conhecerem. Enquanto Goku nasceu com um nível de poder extremamente baixo para os padrões Saiyajins, Vegeta era considerado um fenômeno. Ele não era apenas um guerreiro de elite, ele era o maior prodígio que o planeta Vegeta já havia produzido, onde ainda criança ele já era capaz de superar soldados veteranos. Seu próprio pai afirmava que ele havia quebrado todos os recordes conhecidos da raça Saiyajin até aquele momento. E isso é importante, pois não estamos falando de treinamento, apenas de talento puro desde o nascimento. Goku, por outro lado, foi classificado apenas como um guerreiro de classe baixa, e na lógica da sociedade Saiyajin, ele era considerado praticamente um fracasso, e por isso acabou sendo mandado para a Terra, que também era conhecido pelos Saiyajins como um planeta fraco que assim ele poderia dominar. Com isso, nesse primeiro momento da obra, Vegeta representava o talento natural e Goku representava assim totalmente o fracasso. Mestres. Agora, observando a trajetória dos dois, Goku passou a vida inteira aprendendo com os maiores mestres do universo. Primeiro foi Son Gohan, depois Mestre Kami, Mestre Karin, Kami-sama, Senhor Popo, Kaiô do Norte, os habitantes de Adorá e por fim o Whis. Praticamente toda a evolução importante de Goku veio acompanhada de algum ensinamento externo. Ele aprendeu artes marciais refinadas, aprendeu o controle de energia, aprendeu técnicas especiais, a filosofia de combate e métodos de treinamento. Sempre acabava existindo alguém guiando assim o seu desenvolvimento. Já Vegeta teve uma trajetória completamente diferente. O próprio personagem afirma em Dragon Ball Super que não teve mestres e que praticamente todo o seu estilo de luta foi desenvolvido sozinho. Com isso podemos fazer a seguinte comparação: dois alunos, um deles teve os melhores professores do mundo e o outro precisou aprender tudo sozinho. Se ambos chegarem ao mesmo nível, qual deles parece mais talentoso? Bom, esse é exatamente o caso entre Goku e Vegeta. Os dois atualmente possuem o mesmo nível de poder, mas Vegeta alcançou isso em maior parte sozinho, mostrando que ele realmente é talentoso. E se trocássemos os papéis? Se Vegeta tivesse treinado com o Mestre Kami, Kaiô do Norte e assim por diante, e Goku tivesse crescido completamente sozinho, quem você acha que estaria na frente hoje? Deixa aí nos comentários. Mas existe um detalhe que praticamente destrói qualquer argumento contrário, porque mesmo sem todos esses mestres, Vegeta fez algo que nenhum outro personagem conseguiu fazer: a capacidade de alcançar o Goku. Agora chegamos ao argumento que podemos considerar o mais forte de todos. Goku teve os seus mestres, treinou no outro mundo e aprendeu técnicas exclusivas, acumulando experiências únicas que o Vegeta acabou nunca tendo. E mesmo assim, Vegeta sempre conseguiu alcançá-lo independente da saga. Para não dizer que Goku é sempre alcançado, a única saga que Goku se sobressaiu totalmente foi a saga Buu, com o seu Super Saiyajin 3. A cada novo salto de poder do Goku, Vegeta ia lá e reduzia a distância. Às vezes demorava mais, às vezes demorava menos, mas ele sempre chegava lá, e sempre utilizando assim métodos completamente diferentes. O talento bruto de Vegeta é tão absurdo que ele conseguiu compensar inúmeras desvantagens, onde muitos personagens precisariam de todas as oportunidades que Goku recebeu apenas para sonhar em se aproximar dele, mas Vegeta acabou fazendo isso praticamente sempre sozinho. A capacidade de aprendizado. Outro ponto que demonstra a genialidade de Vegeta é sua velocidade de adaptação. Ao longo da série, Vegeta aprende habilidades extremamente complexas em períodos muito curtos, e um dos melhores exemplos disso é o controle do Ki divino. Goku precisou realizar um ritual para alcançar o Super Saiyajin God, e Vegeta simplesmente treinou até chegar lá. Assim como aconteceu com a transformação em Super Saiyajin, Goku despertou ela através da raiva, e Vegeta foi lá e treinou incansavelmente e assim alcançou a transformação sozinho, sem ritual, sem ajuda mágica e sem atalhos, apenas através do seu treinamento. Durante toda a franquia, vemos Vegeta observando técnicas e rapidamente compreendendo seus princípios. Ele entende mais fácil as mecânicas de combate antes mesmo de outros personagens, e seu cérebro funciona quase como um computador de batalha. Ele basicamente analisa, processa, adapta e então executa o seu plano. Genialidade. Existe também uma diferença gigantesca entre ser forte e ser inteligente quando estamos falando em combate. Goku é um gênio total do marcial, já Vegeta é um estrategista nato. Em várias ocasiões, ele demonstra uma capacidade de leitura de batalha impressionante. Ele entende os mecanismos de transformação e percebe detalhes que passam despercebidos por outros guerreiros. Um bom exemplo disso é quando ele está no planeta Adorá durante o arco Moro. Ele passa a maioria do tempo focando seu treinamento na técnica da fissão espiritual forçada, uma técnica assim que permite que ele desfaça fusões e absorções, ao mesmo tempo que ele
transfere seu Ki para outros lutadores, que acabou assim sendo uma técnica essencial para a luta contra Moro. Devido ao curto tempo que ele tinha, Vegeta não iria chegar a tempo para ajudar Goku, então ele pede apenas os ensinamentos básicos da técnica do teletransporte. Assim, ele assimila tudo que ele aprendeu com a técnica da fissão com os conceitos básicos do teletransporte e simplesmente pronto. Ele executa uma técnica que Goku passou um ano inteiro aprendendo em pouco tempo. Mas agora vem a parte que destrói completamente o argumento de quem acha que Goku realmente é o mais talentoso. Seu orgulho esconde seu verdadeiro potencial. O maior inimigo de Vegeta nunca foi o Freeza, nem o Cell, nem Majin Buu, nem o Toppo, foi o seu próprio orgulho. Durante boa parte da série, Vegeta se recusa totalmente a aprender qualquer coisa que seja com os outros. Ele acreditava que tudo que ele deveria fazer seria alcançando sozinho. Enquanto Goku buscava constantemente novos mestres e novos conhecimentos, Vegeta insistia em seguir assim o seu próprio caminho, e isso acabou limitando muito o seu crescimento. Inclusive, muitos fãs acreditam que o momento em que Vegeta começou a treinar com Whis foi justamente quando ele finalmente eliminou essa barreira mental, e o resultado foi claramente imediato. A diferença entre ele e o Goku diminuiu drasticamente, como se um talento gigantesco finalmente tivesse encontrado a direção correta. A criação da sua própria identidade. Outra prova da sua genialidade é a forma como ele desenvolveu um caminho exclusivo. Como eu falei, durante anos Vegeta tentou copiar Goku, treinando assim da sua forma que ele achava melhor, mas em Dragon Ball Super isso acabou mudando. Enquanto Goku aprofundou o instinto superior com Whis, despertado assim durante o torneio do poder, Vegeta seguiu uma direção completamente diferente. Ele desenvolveu basicamente sozinho o Ultra Ego com Beerus, uma transformação baseada em seus próprios princípios, algo que apenas guerreiros extremamente talentosos conseguiram fazer. Pela primeira vez, Vegeta deixou assim de perseguir o caminho de Goku para criar o seu próprio caminho. O contraste entre o guerreiro e o artista marcial. Talvez a melhor forma de entender essa rivalidade seja enxergar os dois como arquetipos diferentes. Goku, como eu falei, é um artista marcial e Vegeta é um guerreiro. Goku ama aprender, ama treinar e ama descobrir novas técnicas, onde ele sempre está absorvendo conhecimento. Já Vegeta confia muito mais nos seus próprios instintos e nas suas capacidades. Por isso, muitas vezes ele parece mais talentoso, porque diversas habilidades que o Goku aprende através de orientação e treinamento especializado, Vegeta desenvolve através da observação e da adaptação. Acabam sendo caminhos diferentes, mas um deles depende muito mais do talento natural, que é o caminho que o Vegeta acaba seguindo. A grande ironia da rivalidade entre os dois. E aqui chegamos a um dos pontos mais interessantes. Se analisarmos apenas o talento natural, Vegeta provavelmente vence. Mas Dragon Ball nunca foi uma história sobre talento. Dragon Ball sempre foi uma história sobre o crescimento de cada personagem, sobre a evolução, sobre a superação, e é exatamente por isso que Goku continua sendo tão especial. Ele nasceu atrás, começou totalmente em desvantagem e foi considerado inferior, mas encontrou maneiras de superar todas essas limitações. Enquanto Vegeta representa aquilo que alguém recebe ao nascer, Goku representa aquilo que alguém constrói. E talvez seja justamente essa diferença que faz a rivalidade deles dois ser tão fascinante, porque ela coloca frente a frente duas forças opostas: o talento contra o aprendizado, o prodígio contra o trabalhador, o príncipe contra o guerreiro de classe baixa. E mesmo depois de décadas, essa disputa continua sem uma resposta definitiva. Talvez Goku seja o maior guerreiro, talvez ele seja o herói da história, mas quando falamos apenas de talento bruto, o príncipe dos Saiyajins tem um caso extremamente difícil de ignorar. Mas agora eu quero saber de você: se Goku e Vegeta trocassem de lugar desde o nascimento, quem você acha que seria o mais forte hoje? Comenta aí também outros temas relacionados a Dragon Ball que você gostaria de ver aqui no canal para que eu possa estar trazendo. Eu vou nessa, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, valeu!